falta de avaliação do cliente. Parece mentira, não parece? Mas tem alguns lugares em que realmente acontece que as pessoas não te avaliam nada, 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 não te perguntam nada. E eu já fui em lugares assim. Pergunta malemar se tem alguma dor específica. Então, vocês precisam desenvolver esse hábito. Não precisa pegar uma folha de papel e ficar anotando tudo, que nem eu já disse isso para vocês. Não tem essa necessidade, tá? O que vocês precisam é colocar, fazer as perguntas certas para o seu cliente, para conseguir, tá? Ter ali um tratamento mais personalizado. Então, a ausência de uma avaliação detalhada, ela compromete a eficácia do seu tratamento, da sua massagem. Então, antes de iniciar, ou durante ali no início, você tem que fazer perguntas sobre histórico médico, lesões, dores, expectativas, para garantir aquele atendimento personalizado, aquele atendimento que vai fazer com que o seu cliente gere valor para o seu cliente, para que ele perceba o quanto você conseguiu realmente evoluir a queixa dele, e que ele vai fazer, que ele vai ficar encantado, que ele vai falar: meu Deus, o cara é bom mesmo, o cara sabe fazer isso. Então, isso é muito importante, tá? Essa avaliação inicial, que, por incrível que pareça, tá? Alguns profissionais não fazem, e precisa sim fazer. Por isso que aqui, ó, durante a sessão de massagem, tá ok? Erro número 2: desatenção ao posicionamento do cliente. Esse é um outro fato muito comum, né? E o posicionamento inadequado do cliente, ele afeta o quê? Dois aspectos: postura do terapeuta e conforto do cliente. Quando a gente está falando de postura do terapeuta, isso acaba interferindo na efetividade da técnica aplicada, da pressão, do ritmo, da sua postura. Isso influencia em tudo. Quando você não estar bem posicionado, tá? Ou quando você não posiciona bem o cliente na maca, isso muitas vezes acaba dificultando o seu trabalho. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção nisso. E o pior de tudo é que quando a gente não verifica a postura do cliente, tá? Durante ali a sessão, a gente não consegue saber se ele está confortável, se ele está alinhado. E isso às vezes pode piorar a dor dele. E é isso que você não deseja para ninguém. Não pode. A gente tem que sim, tá? Sempre estar pensando que posicionar o cliente adequadamente, confortavelmente, faz com que ele consiga, de fato, fazer o que ele veio fazer. O que que ele veio fazer na nossa maca? Ele veio só deitar? Não foi isso. Que isso ele podia fazer na casa dele, concorda? Então você não vai simplesmente chegar lá e botar ele de qualquer jeito na cama, na maca, né? Você tem que deixá-lo numa posição confortável. E muitas vezes, quando ele deita assim, torto, desalinhado, e você deixa ele assim, você mostra que você não prestou atenção na queixa dele e nas possíveis causas dessa queixa. Porque ele está torto, você deixou ele daquele jeito, ele não mudou, então ele está tendo alguma compensação, e aquilo não vai melhorar quando você terminar a massagem. Por quê? Porque ele continua na mesma coisa. Então é isso que faz toda a diferença.
Um exemplo clássico aqui de posicionamento do cliente. E basicamente em todos os clientes você precisa fazer isso. Me fala aqui, o que que é importante você ter de acessório para posicionar bem o cliente quando ele está deitado de barriga para cima? Quando ele está deitado de barriga para cima, o que que eu preciso fazer para deixar o cliente mais relaxado na maca? Vocês sabem como posicionar isso? Qual que é a posição correta? Alguém sabe? Ninguém vai me ajudar? Eu tenho certeza que vocês sabem disso, não sabem? Travesseiro, o Elton Shirata está falando. Pode ser um travesseiro? Pode ser um travesseiro. Travesseiro é a única opção? Sim ou não? Travesseiro é a única opção? Tem alguma outra opção? Fernanda Soares, colocar uma almofada embaixo da coluna lombar. Quando o cliente está de barriga para cima, decúbito dorsal, não é na lombar que você coloca o travesseiro, tá? Fernanda, quando o cliente está de barriga para cima, em decúbito dorsal, não é uma almofada que você coloca embaixo da lombar. Você vai colocar essa almofada, esse travesseiro, esse rolinho, o rolo embaixo dos joelhos. Aqui, acho que o Cione foi o primeiro a falar isso aqui, ó. A Cione Santos, colocar o rolinho embaixo dos joelhos, tá ok? Colocar o rolinho embaixo dos joelhos, tá ok? Isso vai fazer o quê? A Ximena colocou aqui, né? Colocar o rolo para aliviar a tensão. O rolo vai entrar onde? Embaixo dos joelhos, com o joelho dobrado. Por quê? Porque quando eu dobro os meus joelhos, dobro o quadril, eu relaxo a minha lombar. Eu relaxo a minha lombar, tá certo? E para quem tem problemas no nervo ciático, qual a melhor posição para aplicar, professor? Lateral ou de bruços? Essa é uma boa pergunta também. Mas, para responder essa pergunta, vocês têm que estar prestando atenção na sequência de lives que a gente está fazendo aqui. Na live de ontem, a gente falou sobre o que melhora, o que piora, lembra? Na avaliação. Então, o primeiro erro, quando você não faz a avaliação direito, você não sabe qual que é a posição que melhora. E aí, ele é que vai te falar. Alguns vão ser lateral, outros vão ser de bruços, outros vão ser decúbito dorsal. Você entende que uma pessoa que tem hérnia de disco, ela pode ter, ela pode ter, né, um alívio em qualquer uma dessas posições. Você precisa ter o raciocínio clínico. Por quê? Porque cada um é diferente do outro, por mais que o diagnóstico seja o mesmo. Isso é o que é o mais incrível. E é por isso que eu falo tanto que vocês precisam aprender o RCM, o raciocínio clínico do massoterapeuta de sucesso. É isso que vai fazer com que você saiba qual posição você vai ter que colocar o cliente, porque ele pode ter um nervo ciático, ele pode ter uma ciatalgia, e para uns vai ser melhor decúbito lateral, para outros vai ser melhor decúbito dorsal, para outros vai ser melhor decúbito ventral. Ah, meu Deus, aí você fica desesperado. E qual que é a resposta? É a que o cliente se sente mais confortável. Como que eu sei? Perguntando para ele.